A África é conhecida como a tigela mendigante do mundo. Porém, Deus pode reverter isto, transformando a tigela mendigante numa cesta de pão. Uma vez que entendemos que Deus é a nossa fonte e que sua toda suficiência está verdadeiramente disponível a nós, podemos ver que dando é que teremos uma saída da dependência para a sua promessa. Como crentes, fomos mandados na palavra dar aos pobres, mas precisamos de usar sabedoria no nosso dar e não perpetuar o síndrome de dependência. Há um tempo para dar e um tempo para reter ofertas materiais. Muitas comunidades vivem em áreas que não têm nenhuma oportunidade para qualquer desenvolvimento. Essas pessoas passaram a viver lá simplesmente por causa da disponibilidade de alimentos grátis e nunca saíram. Eles ficaram confortáveis na segurança de saber que o seu provedor estará lá quando eles estiverem novamente em necessidades. Na minha cidade natal de Port Elizabeth, havia 11 cozinhas públicas em funcionamento e os pobres andavam de uma cozinha pública para outra sem sequer tentar arranjar um emprego. A palavra de Deus diz em 2 de Tessalonicenses 3:10: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Palavras fortes realmente, mas estão lá por uma boa razão. Nas comunidades como a anterior, há um número indescritível de más práticas onde todos os valores e moralidades desabaram na preguiça dos seus modos. Trabalho não é uma maldição, é uma bênção. A maioria dessas pessoas pobres tem terra nas áreas rurais que ficam inativas. Eu gosto tanto de cultivar da maneira de Deus, porque é semear conhecimento e entendimento, e não estamos limitados a perpetuar síndrome de dependência. Se continuamos a perpetuar dependência do homem, encorajamos os pobres para olharem a frente errada de provisão ao homem e não a Deus. Deus é a fonte de toda coisa boa. E quando nós viramos de todo o coração para Ele, Ele virá para nós com as suas bênçãos pródigas. Se nós assumirmos que o homem tem as respostas à crise da pobreza, estamos horrivelmente enganados. Como é que o homem é a verdadeira causa do problema? O modo de Deus é que as pessoas devem desenvolver de acordo com os princípios, onde Ele dá recompensa na base do princípio de semear e ceifar, de mordomia e fidelidade, com aquilo que lhe foi confiado. Nós estamos na fazenda de Grants Tislon, no sul da província de Free State. Grants é um agricultor que acredita completamente no princípio de semear generosamente. Atrás de mim estão as pilhas de composto que têm um comprimento de 1000 metros, que ele faz de restolho de milho, palha de trigo e estrume animal que ele obtém da fazenda. Ele está usando o que Deus colocou nas suas mãos e, como resultado, tem tido uma grande colheita. Atos 20:35 diz: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Quando nós dermos, as suas leis irregáveis entram numa vez mais em ação e Ele causará que ainda maior medida seja devolvida para nós. A solução de Deus é bem equilibrada e produz resultados que dão a vida. As suas leis são verdadeiras e permanecerão para sempre. Se darmos, seremos abençoados e seremos devolvidos a nós em boa medida. A transição de uma mentalidade de receber para uma de dar tem efeitos muito abrangentes, estendendo mesmo até alcançar as nações com a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Lucas capítulo 6:38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, reclamada, sacudida e transbordando vos deitarão no regaço,
porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Que bonito reino invertido a que pertencemos. Deus, na sua sabedoria, estabeleceu uma lei irrevogável que precisamos de dar e depois recebermos dele muito mais extravagantemente. Em muitos casos desta escritura foi somente usada para promover o ato de dar dízimos e ofertas, mas estava referindo de facto a todas as áreas da vida. Se olhar para a perspectiva de Deus em nosso trabalho ou labuta, a sua palavra diz que quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Esta é uma questão de princípio. Se nós não trabalhamos, sempre seremos pobres. Na produção agrícola, não há maior exemplo deste princípio, onde nós precisamos de continuamente dar e semear para ceifar uma colheita. Precisamos de semear a nossa semente, adubos e outros insumos, mão de obra, tempo, administração e capital se formos a receber uma colheita. Frequentemente os agricultores estão em grande risco devido ao facto que eles têm que dar tanto, com tantas variáveis imprevistas em jogo. Contudo, isso de nenhuma maneira deveria limitar os agricultores no seu dar e semear, mas encorajar a eles para que tenham mais fé em Deus. Os caminhos de Deus são verdadeiramente maravilhosos. Leve uma semente de milho, semeie no momento certo, dê-lhe o ambiente certo de cultivo e, em toda a probabilidade, vai produzir por si mesmo mais de 600 vezes. O aumento de Deus para a sementeira realmente é de facto fenomenal. Os registros de Cultivando a Maneira de Deus mostram que 25 kg de semente lançada num hectare podem render 13.900 kg de peso bruto, que é um aumento de 556 vezes. Isto verdadeiramente é transbordando e deitando no seu colo. Semear e o síndrome de dependência estão de facto em guerra constante nas mentes dos agricultores e os sistemas atuais desencorajam os agricultores de semear. Tem que haver uma persuasão total para semear da melhor maneira que podem, utilizando os talentos que lhes são disponíveis, sabendo que Deus deu um caminho para eles terem sucesso. O maior testemunho de semear seguramente deve ser de uma mulher de 70 anos de idade, chamada Fanny, de uma aldeia em Malawi. Ela ouviu a sessão de treinamento e decidiu sair para plantar segundo os padrões de Cultivando a Maneira de Deus. Ela tinha ouvido que, se não tiver dinheiro para fertilizante, então use estrume animal. Ela era pobre demais para comprar qualquer deste. Ela soube que teve que semear algo para ter algo em retorno. O que ela podia fazer? Nós tínhamos ensinado sobre o valor de nutrientes no solo do formigueiro e que, se a pessoa fosse realmente desesperada, poderia levar aquele solo de formigueiro e colocá-lo no fundo do escovaço da mesma maneira como com estrume. Ela engoliu o seu orgulho e decidiu experimentar. Fanny recolheu o solo de formigueiro que se encontrava perto para a sua pequena machamba e semeou usando as técnicas de Cultivando a Maneira de Deus, usando o solo de formigueiro como seu insumo. Ela teve um rendimento facto muito bom, enquanto todo o seu redor teve um fracasso completo de colheita. Deus não importa o que você semeia, até mesmo se for o solo de formigueiro. Basta aplicar o princípio e você será abençoado. Não podemos continuar a tirar sem dar algo de volta. A Bíblia diz que colheremos aquilo que semeamos. 0 vezes 0 é igual a 0. 0 vezes 100 é igual a 0. 0 insumos e 22.222 buracos é igual a 0. Se você não der nada, mesmo para um solo potencialmente bom, não receberás nada em retorno. Eu fico admirado como em Moçambique, Uganda, Malawi, onde tem solos bons e fundos, as pessoas me dizem que não precisamos de aplicar nenhum adubo porque a nossa terra é tão fértil, mas as colheitas são de 12 sacos por hectare porque eles não devolvem nada em retorno. Quando nós damos ou semeamos, é também um ponto interessante de conversa. Paulo escreveu em Coríntios 9, verso 6. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Abundante é sinônimo
com generoso ou liberal, e neste contexto fala de uma oferta reverente a partir de um desejo de devolver algo para Deus. Se, por exemplo, tiver estrume animal como seu adubo, e você tem 156 sacos de estrume, mas em vez de utilizar aplicações de 350 ml, você decide aplicar a metade do volume recomendado sobre o dobro da área. O seu esforço seria o dobro. Como a maioria de tempo e mão de obra é gasta na preparação de covachos e na sacha, o seu rendimento por lado, em vez de alcançar o nível de 5 toneladas por hectare, recuará nas 2 toneladas por hectare, devido aos níveis menores de nutrientes. Assim, você teria uma colheita de 4 toneladas para os 2 hectares, tendo desperdiçado o dobro do tempo e mão de obra. Ao invés, se tivesse aplicado os padrões de cultivando a maneira de Deus de 350 ml por covacho, você teria tido uma colheita de 5 toneladas de 1 hectare. É muito melhor fazer uma porção menor de terra aos padrões de excelência indicados do que uma porção grande a um padrão baixo. Mais tarde, quando você já terá sido fiel com aquilo que você tem no primeiro ano, depois poderá planejar melhor para o segundo ano, para ter bastante estrume para 2 hectares. Se semear com abundância, poderá aumentar a sua área de cultivo e colheitas totais. Eu me lembro de um testemunho de um casal jovem encantador de missionários em Malau que decidiram praticar cultivando a maneira de Deus. Eles recolheram estrume da aldeia e, quando estavam quase prontos para colocar os seus adubos na terra, perceberam que tinham provavelmente a metade da quantidade de adubo que precisavam para a machamba. A comunidade lhes disse: não se preocupem, o que precisam de fazer é tomar solo e misturar com o estrume e colocar a mesma quantidade em cada covacho. Isto, como resultado, divide o volume do adubo pela metade. Eles viram um rendimento desastroso e isso criou um testemunho muito mau para cultivando a maneira de Deus naquela comunidade. Eles aprenderam a lição de uma maneira dura. Lembre-se, é muito melhor cultivar a uma área pequena a um alto padrão do que fazer uma área grande a um padrão baixo. Verifiquei que, na maior parte da África, não é só o caso de inatividade ou apatia que está a causar níveis altos de pobreza. Frequentemente, é uma falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Precisamos de semear com conhecimento, senão podemos semear tão generosamente quanto gostamos e não quebrar o jugo da pobreza. Deus nos mostrou como devíamos levar a cabo os seus métodos de transformar primeiro os nossos corações, depois renovar nossas mentes e resgatar nossas terras. Simplesmente temos que nos humilhar e nos arrepender dos nossos caminhos anteriores e vir, aprender dele e obedecer. Trabalho duro e adubos por si só não são uma receita para o sucesso. Também temos que semear a sabedoria que vem do alto em todas as áreas das nossas vidas. Alguns agricultores, por exemplo, dizem que não usam qualquer forma de adubação, como acreditam que as suas terras são bastante férteis. Quando se fazem avaliações de renda, revelam que as colheitas por hectare são escandalosamente baixas e baixam anualmente. E os agricultores enganaram-se em acreditar esta mentira. Você não pode levar sem dar algo em retorno. Se nós não semeamos, não colhemos. Nós precisamos de dar para receber. Tudo o que acontece é que a terra fica menos e menos fértil quando esses nutrientes necessários para o crescimento da planta são retirados da terra com cada colheita. A terra não tem uma reserva ilimitada de nutrientes. Uma vez usada, acabou. O cobertor de Deus é uma parte tão linda de toda a suficiência de Deus. Se você olhar debaixo deste cobertor, encontrará a palha de trigo da colheita prévia. Nós temos que semear fielmente se quisermos sair da pobreza. Se nós somos fiéis, embora com pouco, Ele promete acrescentar-nos. Em Mateus capítulo 25, 14 e 30, Jesus retrata a parábola que ele, às vezes, dá a sua toda suficiência em quantidades diferentes para outros. Neste caso, ele deu 5 talentos a um servo, 2 para o outro e 1 para o outro, cada um de acordo com a sua capacidade. Deus olha para nós e dá de acordo com a nossa capacidade. Como não quer que nós fracassemos e desperdicemos os talentos que ele dá. O servo que recebeu 5 talentos foi negociá-los e ganhou mais 5. E quando o seu senhor veio, ele o elogiou, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor.
O servo que recebeu 2 fez o mesmo e ganhou mais 2 talentos, e o seu senhor o elogiou da mesma maneira. Mas o servo que recebeu 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro embaixo da cama. Quando o senhor chegou, zangou-se com ele e disse: devias ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e vendo-o eu, tê-lo-ia recebido com juros. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Tirou-lhe, pois, o talento e deu ao que tinha 5. Deus detesta a deslealdade e preguiça e aqueles que são infiéis com a sua provisão. Ser-lhes retirado. Não é nenhuma desculpa dizer que uma pessoa recebeu mais que o outro, como Deus deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. E é Deus que decide a quantia que cada um recebe. A parábola não está para ensinar que quanto mais você receber, com tanto mais será fiel, mas que Deus dá mais da sua toda a suficiência primeiro a pessoas fiéis e depois chama cada um para que preste contas, independentemente da quantia que deu, esperando um bom retorno para o seu investimento. Nós precisamos saber que Deus espera de nós uma mordomia fiel da sua toda a suficiência. E se nós o fizermos, recebemos elogio. Sobre muito nos colocará e entraremos em seu gozo. Se nós formos infiéis e preguiçosos, ele nos julgará severamente e seremos lançados nas trevas eternas. A chave é serem mordomos fiéis em qualquer medida que seja de toda a suficiência de Deus. Lucas capítulo 16, verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Um exemplo de ser infiel com a terra é mostrado nos níveis de erosão da terra. Nós não temos cuidado do jardim como fomos instruídos por Deus. As taxas atuais de erosão são estimadas em 55 toneladas por ano por hectare em África. Isto parece alarmamente alto. Porém, muitos respeitados cientistas dos solos dizem que esta taxa é subestimada e em alguns países é tão elevado como a 250 toneladas por hectare por ano. Considerando que um hectare é 10.000 metros quadrados, isso significa que provavelmente entre 2 a 4 milímetros de terra está perdido por ano, presumindo uma densidade razoável do solo. Eu pessoalmente tenho visto ravinas enormes de até 20 metros de profundidade. Quando nós consideramos que, em condições climáticas normais de África, os processos de formação do solo formam 0,6 milímetros de solo por ano, não exige um matemático forte para que reconheça que as machambas estão a caminho para o oceano. Os rios estão muito turbidos com sedimentos das nossas bacias hidrográficas e este sedimento termina no oceano, onde destrói recifes de coral natural e habitat estuariano. Este não é nenhum modo de cuidadosamente tomar conta do jardim e claramente descreve uma mordomia infiel com aquilo que Deus nos confiou. Quando nós viramos a fazer o cultivando à maneira de Deus, vê-se um declínio dramático em taxas de erosão desde 55 toneladas por hectare para menos de 1 tonelada por hectare. Isto demonstra claramente uma mudança para a mordomia fiel da terra e solo, que é uma das primeiras medidas de toda a suficiência dada a nós. Quando um povo for capaz de guardar o jardim fiel e prosperamente, é também capaz de fazer face a outras responsabilidades com facilidade. Onde a terra é abusada e o setor agrícola está em desordem, você não achará uma indústria secundária ou terciária próspera. Mordomia fiel da terra equipa as pessoas para poderem desenvolver progressivamente de um modo manejável que lhes permite melhorar o seu nível de vida e infraestrutura social. Habilidades aprendidas através de fidelidade no jardim são essenciais para a construção de outros setores sociais. A atitude com que nós damos é crucial.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nossa atitude para o nosso trabalho também é uma componente daquilo que semeamos. Se nós semeamos com ressentimento, também colheremos com ressentimento. Em contraste com isto, se nós semeamos com alegria, também colheremos com alegria. Deus se alegra quando semeamos com alegria. Nenhum mendigo recebe um presente com alegria real. Porventura, o seu sorriso mostra ao próximo cliente que ele tem sucesso e assim perderá. Não há nenhuma alegria no trabalho das nossas mãos. Neemias capítulo 8, verso 10. Pois a alegria do Senhor é a vossa força. Nossa alegria é fundada primeiramente no Senhor, mas naquela mesma alegria deveria mover por toda parte de nossas vidas e no trabalho das nossas mãos. É interessante notar quando de nossa alegria é ligada diretamente às outras áreas sob a nossa gestão. Veja as sessões posteriores sobre gestão. Se nós semeamos a toda a suficiência de Deus como para o Senhor, nós colheremos com alegria. Esta alegria vem de um contentamento e profunda satisfação nas coisas de Deus e continua com este relacionamento para todas as áreas da nossa vida. É possível ter alegria do Senhor e não alegria na machamba se nós não deixamos ao Senhor ser Senhor desta área de nossas vidas. Se Ele for dado um lugar de domínio na machamba, queremos o glorificar em tudo aquilo que fazemos lá. Semearemos generosamente e com alegria, e em troca colheremos uma colheita abundante e com muita alegria. Mateus capítulo 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Cultivando a maneira de Deus não é como qualquer técnica de agricultores que eles sabem. Os agricultores precisam de ter a glória de Deus desvelando diante os olhos, de forma que, com alegria sobre isto, eles deixem o que sabiam e praticavam antes e implementem a maneira de Deus. Esta é uma experiência realmente feliz. Quando você virar de todo o coração para Ele, Ele virará e abençoará de acordo com a sua palavra e promessa. Vamos propor em nossos corações semear generosamente e com alegria como para o Senhor.